andar de jinricksha pelos lugares pitorescos de Arashiyama é a maneira perfeita de relaxar de suas viagens. Oi, gente, essa é a continuação do último vídeo. Arashiyama é um lugar lindo. Tá bom, vai. Ok. Já é a terceira vez que eu vou. Tá bom, vai. Ok. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Eu vou tentar apresentar um pouco mais de onde a gente está viajando. Tá bom, vai. Ok. Vamos pro vídeo. Esse é o café famoso aqui de Arashiyama. Ele faz uma fila enorme. Hoje tá muito vazio. Eu quero esse pernudo aí, ó. Uma das coisas que a gente mais gostou foi o passeio de jinricksha. Já pegaram ele. Ah! Nossa, que lindo. Nossa, que bonito. Nossa, que lindo, gente, esse menino. Ai, que lindo esse aqui, ó. Olha. Gente, tá bonito. Nossa, muito bonito. Quer ver? Nossa, vai ser o feio. Jinricksha, onde Jin é o kanji de hito, né? Humano. Riki é de chikara, que é força. E sha é de kuruma, né? Vocês devem já ter ouvido falar. É carro, né? O veículo. Então seria um veículo de tração humana, né? Cauane do céu, você vai usar esse transporte que as pessoas ficam te puxando, tá lá sofrendo, puxando você. Você vai incentivar esse tipo de mercado? Como assim? Não, gente, calma aí, vamos lá. Acontece, gente, que os rikishas daqui do Japão, eles têm uma história, entendeu? Eles vêm da era Meiji e ainda existe, nos tempos de hoje, apesar de ser muito caro, como vocês vão ver aqui no vídeo, eles ganham pra isso, eles não são só puxadores da carroça, eles são guias turísticos, eles entendem, eles têm que saber muito do local, da história, da cultura, de tudo, pra guiar, gente. Apesar de que, mas a maioria dos turistas não vão saber falar japonês, mas eles têm que falar. Você vê que mesmo que você não saiba, eles falam às vezes, sabe? E assim, existe toda uma preparação dos shafu, que vocês vão ver que é como se chama as pessoas que puxam o rikisha, que são os rikishas. Rikisha é a carroça ou... Tudo bem, mas assim, existe todo um preparo. Eles têm que fazer academia, têm que estudar sobre, tem um preparo. E ele tava falando que é muito importante pra região registrar isso, até compartilhar essa cultura, porque rikisha não é somente, eu vou daqui até ali, vou pegar um rikisha, entendeu? Não, gente, é caro o negócio, ele tá trabalhando pra isso, ele ganha bem pra isso, e ele tá ajudando o turismo, gente, é isso, é uma força, assim, pro turismo, e eles, né, é uma comunidade, não comunidade, é uma empresa, né, e assim, cada empresa eu acho que funciona diferente, né, isso depende de cada região, mas existe um preparo enorme pra proporcionar esse serviço para os turistas, para o pessoal da região também, né, então isso é incentivado, então não é algo, tipo, exploração, gente, de forma alguma, pelo amor de Deus. Vamos ser sensatos aí nos comentários. Comentem. 12、3分コースからご案内させてもらってて、例えば12、3分やったらこの E esse jinricksha, ele foi desenvolvido no Japão. Tem outras pessoas que falam que foi desenvolvido em outros lugares, mas tem várias fontes que falam que foi Japão. Às vezes foi em todo lugar, e aí, né, não sei. Em mais ou menos 1868, durante esse período da era Meiji, né. Tem duas abreviações para jinricksha, que seria jinriki ou ricksha. O condutor seria o shafu, ou também, antigamente, você poderia ouvir a palavra chariki. Chariki. Em 1872, cerca de 40 mil rikishas estavam sendo utilizados em Tóquio. Esses veículos logo se tornaram o principal meio de transporte público nas cidades japonesas. いろいろコースとか選んでいただきますよみたいな。3人で行けないんですね。 3人乗りではないんですよ。わかりはい。だからま1人がこう一人様乗車になるんですけど、行くのは一緒に回るんで、はい、離れることはないので。 わかりました。Tenho de 30 minutos e 45 minutos, quase você quer. Vai passar no bambu? Bambu. 30分コースで。見れるんですか？はい。30分コースでこの川沿いとバンブーフォレスト見て、またここに戻ってくる。わかりました。じゃあそれでお願いします。そしたら30分コース1台あたりが1万円。はい。なんで、1万とプラスでお一人様乗車9000円で2万と9000円。はい、トータルで。2.900. Gente, que doida. Eu tô editando o vídeo agora. E eu fiquei, sabe quando você, na hora, assim, você nem tá raciocinando, mas depois quando você pensa, você fala, nossa, gente, como que eu gastei isso? Mas é aquele negócio, né, gente? É a viagem que a gente tava se preparando por anos, então a gente não tava segurando dinheiro, não. A gente tava pra aproveitar mesmo, era a oportunidade, sabe, que a gente tinha. Aproveitar as oportunidades, né? Então, se a gente tinha dinheiro, porque a gente guardou. Nada mais que merecido. Não dá pra subir em 3, então eu teria que pegar 3 carrinhos. Vamos fazer o seguinte, pra uma não pagar pesado, vamos dividir, entendeu? Pra 2 pessoas, cada uma fica 5 mil. Aí pra uma pessoa fica 4 mil. Uma pessoa? Então, depois a gente divide. 後払いになります。 大丈夫ですか？ Os jinricksha era
mais rápido que os palaquins usados anteriormente. E o trabalho humano era consideravelmente mais barato do Tá que bom, o uso vai. de cavalos. Ok. Graças a Deus eu não tô grávida. Eu quero um pernudo. ペアだけペア分けだけいや、あ、じゃあこの2人で、私1人で大丈夫です。 Não, vai você acabou. いやあれだったら途中で席替えみたいなあ、全然大丈夫です。 Os chafu, que é como chama as pessoas que puxam a carrocinha, né, o rickshaw, os chafu são muito simpáticos. Eles conversam demais, assim, é tudo em japonês, gente. É muito difícil você encontrar algum que vai falar inglês. É tudo em japonês. E a gente foi, nós 5, né, a gente teve que se dividir. Uma carrocinha pra minha mãe e minha avó, outra carrocinha essa amiga e a minha prima, e uma carrocinha foi só eu. Eu fui sozinha em uma carrocinha. E ele lá puxando. Se você falar que você não fala japonês, eu não sei se ele continua conversando, mas como ele viu que eu sabia falar um pouco, ele falava, e assim, ele tava puxando a carroça e falando, gente, só que eu não conseguia escutar, porque ele falava assim e eu não alcançava os meus ouvidos. Eu falava, aham. Tinha coisas que eu conseguia escutar e eu respondia, né, mas só concordava, né. E os rickshaw, eles têm sido usados como transporte desde os tempos antigos. Hoje em dia é mais uma coisa assim, pra mostrar a tradição, ou pra coisas pra turistas mesmo apreciarem. Sim, não é só estrangeiro que vai, tá bom, gente? Um monte de japonês vai, tem gente que mora em Tóquio, que sempre viveu em outros lugares, quer aproveitar essas atrações, vem e passeia também. Ele vai passando pelas partes mais históricas do local e vai explicando pra você. Você pode não entender nada, mas ele tá lá explicando. Minha avó foi com a minha mãe e eu estou aqui aproveitando Então, assim, sozinha. a origem do rickshaw também é muito discutida, né? Porque muitas fontes falam que o jinrickshaw surgiu pelo Albert Tolman. Outras fontes falam que foi desenvolvido devido ao missionário de Massachusetts em 1848, que é um ferreiro americano. Então, outros afirmam também que foi outro missionário americano, Jonathan Scobie, que estava no Japão, e aí ele criou por volta de 1869. Assim, muita gente fala, cada um fala que veio de um lugar. E também ele conversa, assim, conversas banais. Por exemplo, ele perguntou, de onde você aprendeu japonês, né? Eu falei, eu gosto muito de música japonesa, eu gosto muito de novela japonesa, né? Aí ele começou a falar, qual novela que você gosta? Aí eu falava, né? Falava um monte, né? Porque esse assunto que eu gosto de falar. Eu não tô vendo nada que ele tá falando. Zenbo, issoですね。全部食べるには約1月ぐらいかかるかもしれない。ですよね。Às vezes, hoje em dia, ainda é utilizado também, além das partes turísticas, né, de atração turística, ainda é utilizado em algumas cerimônias de casamento, por exemplo, você pode ver, em que tá lá o noivo e a noiva sendo carregados, né? Ou também em desfiles de kabuki, né? Aqueles teatros kabuki. Jinrickshaw é principalmente fabricado pela fábrica Masuya Seisakujo, que é uma fábrica em Shizuoka. E os jinrickshaw não podem andar em ciclovias e nem nas calçadas, porque eles são considerados veículos leves. Então você vai ver, assim, na rua onde os carros estão passando, eles passam também. E, assim, apesar de ser um pouco mais raro esses carros nas partes turísticas de Arashiyama, ainda tem, né? E os carros respeitam, né? Sabe que é um trabalho lá que está sendo feito pelo turismo. Você vai ver rickshaw em muitos outros pontos do Japão, além de Arashiyama, né? Tem outros pontos de Kyoto também que tem em Kamakura, tem em Asakusa, que tá em Tóquio, né? Também tem Izu, Kawagoe, também tem Hokkaido, também tem Saitama, Chiba. Gente, tá espalhado por todo o Japão. Então não é tão difícil de você encontrar, né? Mas Arashiyama é especial. Então, antigamente era muito utilizado pelos nobres, né? Então, os nobres, as famílias nobres sentavam lá no jinrickshaw e as pessoas de baixa classe, que não recebiam muito, elas puxavam a carroça. Bandeirinhas aqui quer dizer que tem kakigori. Yume na wagashi desu ka? 有名ですね。こんな感じで。 美味しそう。 Além do período da era Meiji, foi muito utilizado na era Taisho e também no período Showa. Dessa loja aqui é o mais famoso. Todo mundo filmando nós, né? Tô me sentindo a modelo. なんかちょっと涼しくなってきません？京都めっちゃ暑いですよ。暑いですね。めっちゃ暑いです。ここです。ここだけですか？そうです。ここだけ。ほら。涼しくなってきました。では背もたれもたれてください。まゆちゃん、かんちゃん頑張れお願いします。はい。青。はいはいはい。うわー。すごい。
Meu Deus, tô puxando isso aqui. Ah, aqui pedestre não cai, ó. Só eles. 違うスペシャルロード。いいね。よいしょ。 Ficamos de ordem. ブラジルやったらシュラスコが美味しいシュですね。ラスコ、めっちゃうまいです。うまいですね。はい。よいしょ、行きますよ。よいしょ。はい、頑張ってください。Espero para tirar 入れま foto. すね。また入れます。おきに。お気この揺れに入り。るのは根っこがはい、アスファルトをあー押し上げてるんですねちょっ。とデコボコですね。そうなんです。オブリガード。オブリガード、そうそうそう、オブリガードです。ですよね。はい、オブリガード、ポルト僕ガル語で一回神戸でシュラスコ食べに行ったことあるんですよ。す。どうでしたか？最高です。もうあんな美味しいもうね。はい、めっちゃうまいですね、肉。幸せでしたもうあの時。また行こうと思ってます。いや、本当にうまいです。はい。ちょっと待ってくださいね。ね、そうですね。ちょっと後ろ開けますね。あ、風通しお願いしよくします。ます。オブリガード。オブリガード。オブリガード。見えます。ああ、オブリガード。オブリガード。覚えた単語はもうすぐ使うっていうね。オブリガード。人力車。オブリガード。してますね。 Andar de jinrickshaw pelos lugares pitorescos de Arashiyama é a maneira perfeita de relaxar de suas viagens. Dá pra perceber que eles passam nas partes mais bonitas assim do parque. Você vê que eles têm uns pernão, gente, uns pernão. Fala pra você. Geralmente você vê que é só homem, né? Mas eu já vi que tem uma menina que faz isso. Reservas podem ser feitas pelo telefone, online, ou você acha no meio do caminho qualquer um dos chafu. Eles ficam muito felizes em atender, gente. Eles são muito simpáticos. E toda vez que eles cruzam com alguém, eles agradecem. Eles falam, obrigado por estarem aqui. Vocês devem se lembrar, né, que arigato é obrigado em japonês. Aqui nessa região de Kansai, e especialmente eu ouvi muito em Kyoto, eles falando okini. O okini também é uma espécie de obrigado, né? Então, aqui nos jinriksha, os shafu, eu ouvi eles falando muito okini. Você vai, então toda vez que você ouvir essa palavra, se você vier aqui e passear de jinriksha, né, você vai ver eles falando muito okini. Thank you so much. Thank you. Gente, dá uma vergonhazinha, né? Porque ele vai puxando, todo mundo vai te olhando lá e você se sente a princesa, né? Porque tá lá na carrocinha assim, todo mundo olhando e eles ficam, né? Tem passeios de 30 minutos, tem passeios de 15 minutos, tem passeios de 1 hora, tem passeios de 2 horas. Nossa, imagina 2 horas, o cara lá puxando você. Não é ele puxar toda hora, ele para em alguns lugares, ele bebe água, mas assim, quando ele para nos lugares bonitos pra você apreciar, tirar foto. E eles também tiram foto de você, gente. E você acredita que não é qualquer foto, é uma foto assim, profissional, sabe? Então eu vou deixar aí a foto que eles tiraram da gente. E eles têm aquelas fotos panorâmicas, né? Acho que, sei lá, eles devem aprender a fazer, que eu não sabia fazer, né? Se falasse pra eu tirar uma foto, eu ia tirar de qualquer jeito. Koi mecha dekai desu. 持ち上げますね。ありがとうございます。さっきまで大雨だったので結構心配しました。撮れるんですかね、写真とか。撮れますよ。おー、綺麗。ちょうどまた雨に濡れた感じでまた竹が綺麗ですね。すごい綺麗ですね。ちょうど竹、これマダケという竹なんですが、実はタケノコから成長するのはわずか2ヶ月でこの高さになります。すごい。ちょうど1日でこの節ですね。結構早いですね。そうなんです。日本には竹取物語という昔話がありまして、はい。はい、かぐや姫が竹から出てくるんですね。かぐや姫。聞いたことあります。あれ結構 Para quem não sabe, a história da Kaguya-hime, princesa Kaguya, é assim. Um senhor estava trabalhando no campo dos bambuzais, né? E ele encontra uma menininha. Ele leva essa menina para casa e dá o nome de Kaguya.
Então, ele percebe que a vida dele passou de ser uma família humilde para uma família rica, porque ele começa a encontrar ouro nos bambuzais. Eles ficam ricos e essa menina vira uma princesa. E assim, em 3 meses, ela cresce e se torna adulta, uma mulher super bonita. Esse 3 meses é justamente o que o Shafu falou no vídeo, que demora esse tempo pro bambu crescer, né? Tá relacionado a isso da história da Kaguya Hime. O que acontece é que ela começa a ter vários pretendentes, várias pessoas muito poderosas, ricas, fortes, vêm tentar um casamento com ela. Ela desafia, né, alguns pretendentes, falando que, quero joias de cores diferentes na cabeça de um dragão, coisas assim. E que são coisas impossíveis, né? Ninguém consegue realizar os desejos dela. E ela fala assim pra família, pra todo mundo que, ela veio da lua, na verdade, ela precisa retornar pra lá. E quando a lua fica cheia, né, a próxima lua cheia, ela vai ter que voltar. Eles vão vir buscar ela. E aí, o senhorzinho, ele começa a contratar um monte de samurai, né, pra proteger ela no dia da lua cheia. E acontece que chegou o dia da lua cheia e eles ficam todos paralisados, os samurais, né? Não sei quem da lua vem buscar ela e ela vai. Só que antes de ela ir, ela deixa pro casal de velhinhos, acho que era líquido, que era um líquido pra eles ficarem imortais. Se eles bebessem, eles ficariam imortais. E aí ela foi chorando. O casal de senhorzinhos pensou, se a gente não vai poder ficar com a nossa filha, né? Porque já era filha pra eles, então não compensa ser imortal. Então, eles pegaram esse líquido que ela deu e jogaram no topo de uma montanha. Foi aí que nasceu o Monte Fuji, né? Segundo a lenda. Mas assim, são várias teorias. E tem uma teoria que fala, né, que imortal em japonês é Fushi. E por causa disso, parece que o Fujisan se tornou Fujisan. Mas eu não sei a relação, porque não é o mesmo kanji. Mas parece que é algo especial, né? Tem várias teorias, né? Mas essa é uma delas, muito curioso, né? Pra quem não sabia. Eu não sabia também, gente. Eu procurei pra fazer esse vídeo, olha só. Eu sabia do conto da Kaguya Hime, porque foi parte da minha infância, né? Então, eu achei bem curioso que tá relacionado com os bambuzais lá, principalmente de Arashiyama, né? Ficou bem famoso. Você já sabia dessa história, gente? の人好きでそうなんですよね。結構明るいですね。明るいですよね Quando você fala pro cara, eu quero passear de rickshaw, você já não vai saindo e montando na carroça, subindo lá. Você tem que esperar, gente. Ele te dá um degrauzinho pra você subir, e aí ele te ajuda a subir pra você não cair, pra não ter nenhum acidente. E aí eles até te oferecem um cobertorzinho pra você colocar no seu colo. Se tiver muito sol, ele coloca assim um negócio, guarda-sol que fala, da carrocinha pra te proteger. É um cuidado. Se tiver chovendo também tem uma proteção. É um cuidado fenomenal, gente. Tiramos fotos aqui na ponte também. E vamos para o último lugar, que é a descida. Outro dia me perguntaram, né? Kawane, você fazendo esses vídeos não dá trabalho, né? Você pesquisando as informações e tal. Você falou assim, gente, é tão nostálgico, né? Você fazer uma viagem e depois você editar, né? E colocar assim no YouTube. Eu acho muito nostálgico, porque foi uma viagem que eu fiz com a minha família, com pessoas que eu gosto. Então tá sendo muito gratificante. Então não é só postar aqui pra receber likes, receber comentários. É também uma forma de eu ter essa recordação e de compartilhar com as pessoas que eu gosto. E também, além de tudo, acaba sendo algo informativo, algo que eu possa contribuir aqui pra quem tá querendo vir pro Japão, ou quem tá aqui e quer passear um pouquinho mais, ou quem já foi e fala assim, eu não sabia disso aqui, sabe? Se foi algo que você gostou, que contribuiu, né, pro seu dia, pro seu passeio, eu ia ficar muito feliz se você pudesse deixar um comentáriozinho, ou um likezinho, um gostei aí no vídeo. Muito obrigada, gente. Obrigado. E até o próximo vídeo.